Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt. Hoje é dia 2 de maio e eu vou comentar as notícias ou os dados econômicos da semana, mostrando um grande impacto mesmo que a política do governo Donald Trump já revelou à economia dos Estados Unidos e como é que isso se relaciona com a economia brasileira, o que a gente deve esperar para frente. Bom, vamos lá. O dado mais importante da semana foi uma queda do PIB dos Estados Unidos de 0,3%, enquanto que o esperado pelo mercado era uma elevação, né, de 0,2%. Então a gente teve um hiato, uma diferença de 0,5 pontos percentuais com uma queda acentuada de 0,3%. Qual é a causa dessa queda? Dois elementos. Primeiro, um aumento grande das importações, que substituíram produção, notadamente por causa de uma antecipação, né, em relação às tarifas, que os produtores nos Estados Unidos aparentemente estão com bastante medo do que pode vir de tarifas à frente, tarifas de importação, então preferiram, frente a essa incerteza, adquirir antes, né, comprar mais, importar mais, e isso acabou gerando uma certa substituição de produção. De outro lado, a gente teve também o anúncio da forte contração fiscal gerada pelos cortes de gastos pelo DOGE, né? Então o departamento do Elon Musk, que inclusive parece que está de saída do governo, pelo menos anunciou que vai pisar um pouco mais no freio para cuidar das empresas dele, e mostraram esse corte de gastos que foi da ordem de 162 bilhões de dólares, né? Um enorme corte que tem impactos evidentes sobre o nível de atividade, porque o nível de demanda, né? Muita gente foi mandada embora, e muita transferência de recursos deixou de ser feita, instituições vão ter dificuldades de fazer compras, seus pagamentos, e isso evidentemente tem impacto na economia. Esse corte de gastos é da ordem de mais ou menos 8,5% do déficit fiscal dos Estados Unidos, então o déficit continua muito elevado, hoje ele é da ordem foi em 2024 da ordem de 1,8 trilhão de dólares, né? A gente está falando então, portanto, de um corte, lembra, de novo, de mais ou menos 8%, mas isso já tem um grande impacto sobre a atividade econômica. Então, acho que é importante dizer que quando a gente olha por dentro, mais um conjunto de dados, eles vão dar um olhar para a gente de que a economia dos Estados Unidos pode vir sofrer mais se essas tarifas ficarem muito altas e se os cortes continuarem nessa magnitude. Acho pouco provável as duas coisas. A gente deve ter um anúncio logo à frente, na verdade já começou a ter anúncios, né? O governo chinês essa semana já disse que está em negociação com os Estados Unidos, o próprio Donald Trump já anunciou que está em negociações com a China, então em breve a gente deve ter um anúncio do arrefecimento das tarifas entre China e Estados Unidos, mas isso não exclui a possibilidade de novas tarifas para os outros países, né? Todo mundo está em negociação e a gente não sabe o que é que vai acontecer aí na política tarifária dos Estados Unidos contra o mundo todo e a escalada que isso pode levar. Mas o ponto a se reter nessa semana é que esse menor nível de atividade veio combinado a outros dados que também nos dão esse entendimento de que a economia dos Estados Unidos pode vir a passar por dificuldades nos próximos meses, né? A criação de vagas, medida pelo relatório ADP, veio em 62 mil vagas, tá? Só que o esperado era 115 mil. Né? Esse é um relatório que ele antecipa o payroll. O payroll é o dado realmente relevante, ele sai daqui a pouquinho, 9 da manhã, mas esse dado já está combinado ao relatório JOLTS, que mostra a abertura de vagas de trabalho nos Estados Unidos. Então veja que a abertura de vagas nos Estados Unidos está em 7,1 milhões, existem 7,1 milhões no total, né? Não o crescimento de vagas, mas no total de vagas, em abril 7,1 milhões, quanto esperado era 7,5 milhões. Então você tem 400 mil vagas de diferença entre o que o mercado esperava e aquilo que a economia de fato gerou. Então aparentemente a gente tem
um receio generalizado na economia dos Estados Unidos, entre os produtores, para a geração de novos empregos. Esse efeito, né, que está ficando mais claro com esses dados, de novo vai ser complementado pelo dado de payroll, que sai daqui a pouquinho, ele é a grande novidade, tá? Assim, essa é a grande novidade. Mas também se esperava que fosse ter algum impacto sobre os preços. Esse impacto sobre os preços ainda não veio. Os dados de inflação têm mostrado uma economia que não gerou aumento de preços como fruto das tarifas, né? Até porque as tarifas foram aliviadas aí, mas você não teve grandes efeitos sobre os preços. Como não teve grande efeito sobre os preços e a atividade econômica caiu forte, aumentou a probabilidade de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, e isso ajuda, né, moedas emergentes como como o real, né, da economia brasileira. Então você tem dois efeitos internacionais que ajudaram o real. O primeiro é o aumento da incerteza em relação ao dólar, isso por causa do conjunto de políticas lá dos Estados Unidos, eu já comentei isso em outros momentos, e esse efeito conjuntural agora de menor atividade econômica sem inflação, que gera um aumento da probabilidade de queda de juros nos Estados Unidos, fortalece a nossa moeda. Bom, o real, então, digamos assim, ou a economia brasileira está com mais sorte do que juízo, né? Nesses últimos tempos, o real se valorizou bem, a bolsa voltou forte, com expectativas, né, de melhora de nível de preços. E até, agora comentando já os dados sobre o Brasil, essa valorização do real, ela não impactou o IGPM, né? O IGPM é um índice que teve inflação forte esse mês, 0,24%, contra uma deflação no mês passado de março de 0,34%. As expectativas de mercado estavam em torno também de uma deflação em torno de 0,1%, então o IGP veio forte. Mas como o câmbio está tendendo a cair ainda, expectativas de queda de algo entre 5% e 10% ainda de queda, as expectativas sobre a economia do Brasil melhoraram. Adicione-se a isso o fato de que o desemprego já veio forte, a geração de empregos no Brasil veio fraca e o nível de desemprego veio mais alto do que o esperado. O desemprego no Brasil essa semana mostrou 7%, o esperado era 6,5%, e a geração de empregos no Brasil foi de 71 mil empregos, enquanto que o esperado era 201. Mas essa grande diferença entre o que foi gerado de empregos em março e o que era esperado, ele pode, em boa medida, ser explicado que a projeção não pega sazonalidades como o carnaval, muitas vezes. O carnaval caiu em março nesse ano, então é possível que boa parte dessa menor nível de geração de emprego seja explicado pela presença do carnaval. Mas o conjunto de dados vem mostrando que a economia brasileira está numa desaceleração, mais para um crescimento mais próximo de 2% no ano, enquanto que a inflação ainda continua pressionada, especialmente nos preços ao consumidor. O IPC dentro do IGPM, por exemplo, veio 0,46%, é bem alto. Então a economia do Brasil está vivendo uma desaceleração com inflação. Não é um dado ruim, porque a queda de atividade ela precede a queda de preços, especialmente quando a gente tem alguma pressão de demanda, e isso está sendo mostrado nos diversas medidas, né, pelo hiato do produto bem pressionado no Brasil. Então, isso é uma notícia boa, né? A gente tem o esforço da taxa de juros está dando certo em desacelerar a economia, e logo à frente, se isso se reverter em nível de preços menores, a gente tem melhores condições de diminuir a taxa de juros. Finalizando o comentário de hoje, eu queria dizer que é muito provável, eu acredito que na semana que vem, no lugar da gente ter um aumento de 0,5 pontos percentuais da taxa básica de juros, deve vir um aumento de 0,25 pontos percentuais, elevando a taxa de juros para 14,75. Os movimentos, tanto esses sinais de desaceleração da atividade no Brasil, como a melhora da taxa de câmbio e um pouco menos de inflação, ou a inflação em linha, especialmente na inflação ao consumidor, devem levar
um entendimento de que não vale a pena dar tanto ou continuar um choque tão forte. O Banco Central talvez, eu acredito que vai optar por uma elevação de 0,25, deixando em aberto a possibilidade de novo aumento de 0,25 na reunião de junho, ou parar a alta por um tempo, deixar a taxa em 14,75 até que a inflação mostre convergência, maior nível de convergência para a meta. É isso então que eu queria comentar hoje. Um abraço a todos e até o próximo áudio.